Então eu mostro as vibrações melhores para o Gilberto, para que ele sinta-se em sua própria casa. Ele está falando da casa lá na rua Uruçanga. Mas então André Luiz, tão logo ele se recuperou e adquiriu a tranquilidade espiritual, ele observou a necessidade de buscar o trabalho do bem. Por quê? Porque as seduções do homem velho não mais o alegravam, traziam motivações. Quer dizer, como disse Narcisa, a taça do homem velho estava vazia e ele precisava então encher com as virtudes, com as qualidades, com os sentimentos do homem novo, e que é como tem que ser, para que a criatura se transforme só esvaziando a taça do homem velho que existe dentro de nós. Eles não podem coabitar no sentido de aceitação. Eles ainda, o passado ainda fala mais alto muitas vezes, porque ele é um passado milenar. Como disse Paulo, né? O bem que eu desejo fazer, nem sempre eu faço. E o mal que eu não desejo fazer, eu faço. Emmanuel diz que contra milênios, quando acendemos uma luz pequena, nos contrapõe milênios de sombra. Então é isso, é a nossa luta, é esvaziar a taça do homem velho para encher a taça do homem novo. Então André Luiz era toda alegria, ele tinha uma esperança muito grande, quer dizer, ele era uma esperança que sublimava o seu coração. Então ele tinha um desejo ardente, já estava nessa posição, ele tinha um desejo ardente de auxiliar, de colaborar com os outros, que Narcisa, a benfeitora, o motivara a buscar. Então, porque as coisas novas, para que as coisas novas entrem, como nós falamos, como disse Paulo, né, quer dizer, eu deixo as coisas velhas para trás, buscando as coisas novas. E não houve, se analisarmos a vida de Paulo, se houve alguém que se bobeasse, ia ficar se lamentando e preso ao passado, era Paulo. Afinal de contas, ele mandou matar um cristão, ele perseguia. Vocês já imaginaram se ele fosse parar e ficar se lamentando? Não, quem sou eu para seguir o Cristo? Eu matei, eu fiz acontecer igual um espírita, quando o doutor Bezerra estava num trabalho de salvação, levando uma legião de sofredores, de recém-desencarnados daqui da esfera muito próxima à Terra para um plano melhor, e uma hora eles iam passar por uma fronteira, vamos dizer assim, do umbral, e os espíritos jogavam redes magnéticas, e um espírita começou a gritar: não posso ir, eu matei, eu fui um assassino. Mas então o doutor Bezerra chamou a atenção dele firme: não, você falou, você foi um assassino, você não é mais. Então isso é que é importante a criatura guardar. Eu fui um ladrão, eu fui um caluniador, mas hoje não é mais. Hoje a criatura tem outras motivações. Então isso é que é importante a gente firmar, não é? E Jesus confirmou: não se põe remendo novo em manto velho. Quer dizer, porque não adianta nada, o manto vai rasgar. Então, para o crescimento do homem novo, o velho precisa morrer. Esse é o grande desafio do espírita, porque daí o espiritismo será a doutrina da convicção, não é a doutrina do constrangimento,
Ninguém é espírita constrangido. Ninguém é espírita. O espírita é aquela criatura que deve ser alegre. Ele deve ser alegre. Desde o início, a mãe perguntou ao filho, que tinha ido à igreja, muito interessada: meu filho, qual foi o tema do padre? Qual foi o tema do sermão? Ele falou sobre o pecado. E você gostou, meu filho? Gostei. E o que ele disse? Ele é contra, entendeu? O pecado. Ele era contra o pecado. Então, esse aqui deve ser a nossa posição. Devemos ser contra. Não é? Então, voltando a André, ele foi a Aniceto, que trabalhava como uma colônia dos mensageiros, para preparar médiuns fracassados para reencarnar. Então, uma colônia onde médiuns fracassados, espíritas, iriam ter uma nova oportunidade. Então ele colocou o currículo que se esperava desse médium. Quando a gente vai pedir um emprego, a gente não apresenta o currículo, e o Recursos Humanos analisa o nosso currículo e a gente bota ali as nossas qualidades, aquilo que a gente pode fazer. Então a Aniceto também exigia do candidato a médium um currículo. Então ele disse assim: não, aqui a solução é simples, depende do candidato. Como quem diz, se o candidato se apresentar e aceitar essas condições, ele entrará. E sabe você, meu querido André, que estamos na instituição do homem novo. Então vamos ver quais são as características principais do homem novo. Disse ele: nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho afeta a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, é aqueles que tentam descobrir como se ganha, se consegue a felicidade de servir. Acalar toda espécie de reclamação. Lá o reclamão não tem vez. Então, gente, quem está acostumado a reclamar, vai botando a viola no saco, porque vai aprendendo a não reclamar. Tem gente que adora, né? Reclama quando começa o dia e reclama quando acorda, acaba o dia. Então, vamos aprender a não reclamar, não é? Acalar toda espécie de reclamação, e todos respondem por qualquer erro cometido. Olha, felicidade de servir, calar toda reclamação e responder pelos erros cometidos. Vocês repararam, a pessoa raramente assume. Não assume. Não fui eu não. A pessoa, é difícil assumir o erro, dá a mão à palmatória, ela nunca diz que errou. Então esse não se pede erudição, não se pede santidade, não se pede devoção, porque, gente, devoção e adoração não vale nada. Sozinhos, devoção e adoração não vale nada se a criatura não mudar. Se a criatura não mudar, o que adianta o título? O título desta ou daquela religião, deste ou daquele crédito, pura e simplesmente, se a pessoa continua chutando o balde lá na esquina, né? Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, disse Aniceto para André Luiz, trazidas do mundo carnal. E Emmanuel fala, aquele servidor de Jesus que não interessa a Jesus, olha, o servidor que não interessa a Jesus é aquele que trabalha quando quer, trabalha como quer, trabalha com quem quer. Este servidor trabalha a hora que quer. Olha só, esse servidor, Emmanuel falou, decididamente não é o servidor que Jesus procura. Jesus procura aquele servidor pronto para qualquer hora, porque tem gente que tem sempre um pé atrás, né? Como eu, não posso. Olha, eu fiz uma pergunta, nunca esqueci isso, de uma companheira aqui que era a bondade estuante,
Então, para mexer com ela, perguntei se ela conhecia uma rua no bairro que ela morava, na Curicica, e ela disse, uma explosão de espontaneidade. Não, eu não conheço, mas eu posso procurar. Olha só. Eu não conheço, mas eu posso procurar. Então, gente, isso é uma pessoa pronta a servir. É uma pessoa que está acostumada ao serviço, a ter a boa vontade, não é? Então, eu vou trazer aqui um dado de uma senhora, porque a gente leva para o lado de lá os mesmos miasmas, as mesmas dificuldades, as mesmas reclamações, a gente leva para o lado de lá. E vou dar um exemplo aqui. Uma senhora se apresentou a André Luiz, ao Clareço, ao mentor Clareço, pedindo permissão para ele deixar-se que ela fosse à terra proteger os seus filhos, que ela notava que estavam sofrendo grande aflição. Olha só, a mãe pediu a Clareço o desejo, a possibilidade de ir para a terra proteger os filhos. Vamos ver o que aconteceu. Quantos bônus hora a senhora pode apresentar em favor da sua pretensão? Então ela, meio sem graça, falou assim, ó, 304 bônus horas. Aí ele perguntou, quantos anos a senhora está aqui em nosso lar? 6 anos. Em 6 anos, a nossa irmã trabalhou 304 horas. 304 horas. Aí ela começou, ele disse, olha, é de se lamentar, mas a senhora não tem a quantidade de bônus horas para ele poder ajudar, para eu autorizar a senhora ir ajudar. A senhora tem apenas mais de 6 anos, eu botei 6 anos por caridade, mas ela trabalhou mais de 6 anos, morava em nosso lar. 304 horas de trabalho. Agora vamos ver, gente, o reclamão, o insatisfeito, como é que ele funciona, inclusive do lado de lá. A senhora não se adaptou na turma da vigilância. Era serviço intolerável, argumentou. Quer dizer, era um serviço que era intolerável para ela. Coloquei-a entre os irmãos da suportação. Gente, vamos aprendendo a suportar uns aos outros, porque aí a gente melhora, não, de repente não é obrigado a ir para um lugar para suportar quem pensa diferente da gente. Coloquei entre os irmãos da suportação. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria, isso era nos subterrâneos das câmeras de nosso lar, entendeu? Coloquei-a para coordenar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Disse ela. Tudo ela tinha uma desculpa. Depois localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E concluiu o ministro, contudo, talvez enfadada com minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos do repouso. Olha lá, a gente continua exatamente igual como nós somos. Olha. Então, gente, o Jorge fez umas continhas aqui, nós multiplicamos 304 bônus horas, 6 anos dá 2.190 dias, que multiplicado por horas dá mais de 50 e tantas mil horas. Gente, ela trabalhou 56 horas por ano. Nem funcionário público aqui trabalhou. Eu falei funcionário público, o horário deles começa às 11 meio-dia, às vezes. Então, nem aqui trabalha. 56 horas por ano, minha gente. Com certeza deixava o casaco na cadeira e perguntava, a fulana está aí? Não, está aí sim, eu vejo o casaco dela está na cadeira. Como muita gente boa faz na repartição, né, Dudu? Não, ele via que fazia. Bom, aí os poetas falaram sobre isso, né?
Tanto parou Gabriela, foram os poetas, não fui eu, em constantes desmazelos, que faleceu na janela com calos nos cotovelos, Lulu Parola. 80 anos viveu Cota, receando trabalhar. Por fim morreu de descanso, cansada de descansar. Cornélio Pires. Eis a angústia indefinida que aniquila devagar. É a dor de perder na vida o gosto de trabalhar. Olha só, gente. Aniquila devagarinho. É a dor de perder na vida o gosto de trabalhar. Se na terra ainda tens tempo, vive em tempo a trabalhar. Ai de quem volta no tempo, a fim de recomeçar. Luiz Sá. E o outro foi Ciro Silva. Então ele explicou a matéria e por que ela não podia ajudar. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de ampararmos os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Gente, a gente tem que granjear merecimento. Nós temos que ter méritos. Aliás, se vocês lerem André Luiz, a maioria das assistências espirituais é através da intercessão. É uma mãe que pede ao mentor, que tem créditos, o mentor vai atender em função dos pedidos da mãe, que tem crédito. Todos eles, a grande maioria, é por intercessão. Então, a gente, para receber, nós temos que dar. Nós temos que ter um merecimento. Então, o auxílio eficaz é além do merecimento. Em favor do ente amado, requer uma condição. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam, disse Aniceto, não merecem cooperação. Os que não cooperam não merecem cooperação. Não existe gratuidade na lei de Deus. Vão sofrer até que esqueçam de si mesmos e aprendam a suportar as próprias dores e trabalhem no bem comum. Nós temos um exemplo agora, vivo, do seu Orlando, um amigo nosso, que o Gilson conheceu bem, que nós conhecemos, que fundou um centro em Padre Miguel, um homem pobre, um homem de poucas letras, funcionário do INSS, quer dizer, ganhava pouco, e ele teve uma frase lapidar: nunca deixei, não, sempre coloquei o espiritismo acima das minhas dificuldades pessoais. Olha só, gente, isso é um lema que deve servir para todos nós. Sempre coloquei o espiritismo acima das minhas dificuldades pessoais. E tinha dificuldade, não era brincadeira não, mas ele era conhecido pela sua fé inquebrantável e fazia uma prece que era ia lá nas alturas, uma emotividade só. Curava a gente. Uma vez um homem que estava com soluço, dias e mais dias com soluço. O senhor Orlando fez uma prece, ajudado pelo Gilson. Quer dizer, o senhor Orlando falava e o Gilson ficava calado, entendeu? Dizia, mas eu tinha um sentimento, claro. Então, o homem ficou bom de soluço aí na hora. Agora, esse homem é um homem alegre, né? Quer dizer, ele fazia, gente, o que a gente tem que aprender com Maria Dolores. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural que aflijas, entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste, o que sofreste, nem a dor alheia em mágoas mudas, procurará saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo da coragem de ser morta, rogam-te
te auxilia a porta, rojando-se aos teus pés. Desce da torre que te vês somente, escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse, outra é mãe desprezada, nele e sozinha, sombra que foi mulher que respira e caminha, sabendo agradecer a ventura de um pão. Sai de ti mesmo e vem, esquece-te serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus. E sem horas a dar ao desânimo, ao desalento ou ao tédio, quando encontres a noite a cada dia, tirás ao céu em preces de alegria. Por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. Nós só temos a agradecer, gente. Então, para agradecer, para fazer isso, é preciso aprender a sair de nós mesmos, não é? É sair de nós mesmos. Então, olha só a conversa entre Aniceto e André Luiz. Porque André Luiz no íntimo queria um gabinete médico para trabalhar. Ele foi um cientista famoso na Terra. Então, quando ele procurou Aniceto, no fundo, ele queria um gabinete, ele queria receitar. Examinando sua ficha de médico na Terra, pude anotar nos 15 anos de clínica, proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Mas não para por aí não. Em 6 anos, deu receita gratuita a mais de 6.000 necessitados. É verdade, André Luiz, estou ficando rubro. Porque, olha, gente, lá do lado de lá, eles têm a radiografia nossa. Ninguém dissimula. Aqui não. Aqui a gente está parado, rindo, né, olhando. Aquele homem não para de falar. Eu queria ver o último capítulo do Passione, quem matou, quem não matou. E ele falando, sem parar. Quer dizer, a pessoa está rindo, o corpo está aqui, mas o espírito está lá longe. Mas no plano espiritual, não tem. André Luiz pode ir lá de ver como ele conhecia o íntimo dele, tudo que ele fez. É verdade que na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Olha só, gente. Fez por deboche, fez por que não dava a mínima importância ao doente. Mas presentemente pude verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Olha só, gente, com a força do bem. O bem é tão importante, a realidade, que muda os nossos destinos. Vamos gravar isso. Desses beneficiados, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos ao seu favor. Então, dos 6.000, ele conseguiu 15 amigos, sócios, que mandavam veementes preces para ele e que valeram muito no seu reencontro de lá de lá. No centro de mensageiros, André conhece as linhas gerais da preparação dos médios que deveriam reencarnar para servir. E olha só, médios e doutrinadores, e aqui na casa tem, saem daqui às centenas anualmente, tarefeiros no conforto espiritual, e encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então eles são preparados e escolhidos para quê, gente? Para suportar, para calar a palavra mal colocada diante da crítica, diante da ofensa, para aceitar a crítica do companheiro. Eles são preparados para isso, gente. Senão não muda, senão não adianta. Senão é um homem velho fazendo a mesma coisa. Então eles são preparados. Então, gente, o espírita é diferente dos outros religiosos. O espírita tem uma diferença dos outros religiosos. Porque o espírita, vou botar aqui, fazer um cronograma aqui. Cronograma espírita. Vou botar aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Preparação e realização. Eles
foi preparado nos mínimos detalhes para realizar. Então, diante de tanto conhecimento, gente, o espírita tem probleminha na cabeça dele, principalmente aqueles que já entenderam aquele problema tumultua a cabeça dele desde quando ele acorda até o final. Sabe qual é? É o problema do rendimento. O espírita tem que render. Ele não pode ser mais ou menos. Trabalho numa reunião só, uma semana tá bom, tem que ir ao shopping, tem que ir ao cinema, tem que namorar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer PhD, tem que fazer mestrado, tem que fazer aquilo e aquilo outro. Espírito médium, quer dizer, renúncia. Médium quer dizer, não vai abandonar o mundo, nem ser analfabeto, então, viver no monte, não, ao contrário, vai viver dentro da sociedade. Mas ele tem que render, ele tem que ser conhecido por ser espírita, por ser diferente, por ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa colaboradora, por ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa prestativa e por estar no centro todas as vezes que ele é convocado. E quando o espírita falta e tem compromisso, e falta sem dizer nada, sem avisar que vai faltar, quando podia avisar e deveria, ele está se colocando acima do espiritismo. Ele está se achando mais importante do que a doutrina. Quando o senhor Orlando ensinou, nunca deixei que as minhas dificuldades pessoais ficassem acima do espiritismo, né? Então, gente, estão preparados e escolhidos para o cultivo sistemático do bem, para servir além das próprias obrigações. Emmanuel fala, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. É um leme, é um tema que deve inflamar o coração dos espíritos. Eu conheço gente que vai entregar quentinha com o coração inflamado de alegria. Gente, mas ele um dia, quando ele entregou a primeira, ele não se inflamou não, de repente ele foi até contrariado. Mas olha, vou dar uma dica para você: vá contrariado, vá por ostentação. Eu entrego quentinha porque eu sou bom, eu entrego quentinha porque eu sou uma criatura boa, e chama até vizinho para ver, olhar aquilo tudo, porque um dia de tanto entregar quentinha por ostentação, você vai entregar por gosto. Aí pronto, aí acabou. É o objetivo final. R auxiliando. Tem uma página de André Luiz. Procurem. Tem um livro que tem, eu não vou dizer o nome do livro. Tem lá na livraria. Sinal verde. R auxiliando. Acho que não é uma Apostila da Vida. Apostila da Vida. Sabe tudo ele, ó. R auxiliando. Pode procurar que tem por aí, viu? Tem lá na livraria. Se não tiver, Nilza compra. Sem espírito de renúncia e altruísmo, sem espírito de dedicação aos semelhantes, sem até mesmo espírito missionário, foi o Aniceto que falou. Quando o médium esquece esses valores, transforma-se em instrumento inútil. O Aniceto falou. Quando ele esquece isso, e, gente, mais ou menos, já imaginaram? Vocês já viram o Chico uma vez faltar? E o Chico faltou, a multidão toda esperando ele lá e não foi. Ele estava invocado, resolveu ver televisão, ver uma novela. Você alguma vez ouviu falar nisso? Chico. Vocês já imaginaram se os grandes missionários, Conceição, lá do Beco, do Folhaço e outros, se parassem, se fossem mais ou menos sujeitos a chuvas e trovoadas? Hoje não vou porque o tempo está feio. Hoje não vou porque está muito calor. Hoje não vou porque está frio. Aí não tinha certo espírito. Não tinha templo, não tinha nada, porque era igual a dança do índio, que ia para frente, um para frente, dois para trás, não é?
Então, Aniceto falou para André Luiz: a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração. A divindade constitui, mera adoração à divindade, constitui a máxima edificação. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. O crucial da questão é que a maioria dos desavisados interpreta dificuldades como punições. A pessoa tem uma dificuldade, é resgate, é karma da pessoa. Não, gente, é aferição. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Vamos dar 2 exemplos aqui para ilustrar. O desastre de Acelino. Acelino recebeu corpo saudável, mente equilibrada, amparo espiritual constante, casamento com companheira da colônia espírita, tudo adequado para a realização. Quer dizer, ia casar com uma espírita, que só ia dar força a ele. E vinham 6 mensageiros lá na colônia, que ele ia receber como órfãos, para ajudá-lo. E outra coisa, quando ele crescesse no trabalho espírita, ele ia começar a ganhar dinheiro, para ter um final equilibrado e tranquilo, para não justificar, não parar, para não dizer, não parei porque estava difícil, ia receber 6 órfãos. Então ele ia ganhar dinheiro, tudo armado pelo plano espiritual, para poder cumprir esse programa. Ele largou tudo pelo meio do caminho, abandonou os órfãos, se separou da esposa e voltou como um médium fracassado, embora tenha tido todo o preparo. Então, olha só, o outro, a queda dele não foi pior. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde. Após meus testemunhos no trabalho, provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. E olha só, a força de me ligar a pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Então ele, quando desencarnou, aqueles espíritos continuaram cobrando dele. Cobrando, como é? Eu quero saber como é que estão as coisas, como é que vai ganhar dinheiro, essa fulana. Olha, eu fiquei do lado do altivo uma vez, um mês, todo sábado, eu ia no altivo, naquela época o centro era menor, eu ficava do lado dele, ouvindo os pedidos, os petições da maioria, gente, tudo material. Gente do centro trabalhando, vamos te ver cá, minha mãe vai operar, o que tu acha? Eu estou, doutor, mas será que é grave? Será que ela vai sair dessa? Aí o tio se virava junto com o doutor Herman para dar uma resposta para a moça. Escuta, tio, minha filha arranjou um namorado, será que o doutor Herman pode dizer? Será que é um bom rapaz? Será que é uma pessoa boa? Todos os pedidos eram assim, gente. Mudar de emprego, será se vale a pena mudar de emprego? Gente, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Onde é que está o nosso espírito de iniciativa? Onde é que está a nossa intuição? Onde é que está a nossa imaginação, o nosso merecimento? Como disse outro, erre, pelo amor de Deus, mas faça. Quer dizer, nós temos que fazer, e só se aprende a lição fazendo. E muitas vezes a gente erra para aprender, né? Então André Luiz pulou para outro grupo de médios e escutou uma senhora falando: fiz quando pude, no entanto, os laços de família são muito fortes. Os laços de família são muito fortes. Tem muito obsessor encarnado que tem uma técnica especialíssima para aprender médium. Aprende que é uma maravilha.
através dos laços de família. Sempre tem uma desculpa. Meu marido era muito ciumento e chegava a jogar minhas filhas contra mim, dizia a médium para outra. É possível atender às obrigações mediúnicas nessas circunstâncias? Outra companheira relatava suas dificuldades junto ao marido, mas não aceitava opiniões contrárias ao seu ponto de vista. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então, gente, o espírito é diferente. Ninguém é espírita por hábito. Ninguém é espírita por inclinação, para atender a noiva, para atender o patrão. Ele pode ir no primeiro dia, né? Porque a noiva, né? Quando a noiva, pelo menos no meu tempo, né? Quando a noiva, ele ia até o inferno. Com a noiva, por que ele não ia ao centro espírita? Essa noiva me disse, né? Quer dizer, com você eu vou até o inferno, quanto mais um centro espírita. Mas depois ele parava, tudo porque ele não era do clima dele. Então, ninguém é espírita por inclinação, por interesse social. É espírita porque se preparou antes. Se preparou antes e para realizar, para render. Ao espírita não é indispensável um diretor espiritual, assinar a Teles de Menezes e Ceareiros de Volta. E André Luiz confirma no prefácio de Estude Vivo, olha o que ele diz: esquecer a velha tecla da maldição aos perversos da sociedade corrompida, da humanidade ao caminho do abismo, ou do tudo deve ser feito como os guias determinaram. Está lá no prefácio de Estude Vivo. Jesus, aproximando-se da hora final, pediu ao Pai: não peço que os afaste, os tire do mundo, mas que os afaste do mal. Então ele sabia que as dificuldades estavam juntas. Ele sabia que os cristãos, os religiosos, iam sofrer dificuldades. Mas ele não pediu para tirá-los do mundo, pediu para afastá-los do mal. Então, gente, não sejamos felizardos aflitos. Vocês sabem quem são os felizardos aflitos? Eu vou dizer quem são os felizardos aflitos. Porque não é todo sofrimento que depura não, viu, gente? Olha só. Às vezes a criatura está num lar que é uma flagelação pura. É um cadinho de perturbação. Cada um xingando o outro, para cada lado, porque ela tem uma explosão de querer desencarnar, de não se interessar em viver mais. Não aguento mais olhar para a cara daquele monstro, daquela criatura. Mas ela esquece que do lado de lá estão milhões e milhões de espíritos clamando a Deus por um lar igualzinho ao que ela tem, para reencarnar e esquecer. Porque aqui, gente, nós esquecemos. Ninguém lembra de um dano moral, de uma dificuldade que tenha tido na última encarnação. A gente pode ter antipatias que podem assinalar esse ou aquele distanciamento, mas lembrar normalmente não lembra, né? No mais além, há milhares de criaturas suspirando com igual situação, a fim de resgatar os débitos do passado. Às vezes são os filhos, que são problemas seríssimos, agressivos e ingratos. E sonhamos com a cessação brusca do presente quadro familiar que nos faculte a tranquilidade aguardada. Entretanto, no além, para lá do horizonte físico, multidões de almas afetuosas solicitam com fervor posição semelhante à nossa,
a fim de reencontrarem os adversários de outras eras, na forma de filhos do coração, abençoando-lhes a presença. De outra feita são aqueles companheiros que se desesperam num corpo doente e mutilado, aguardando sofregamente a desencarnação. Não obstante, no além, aparecem filas inavaliáveis de pedintes da evolução, disputando um corpo semelhante, onde possam alcançar a regeneração ardentemente esperada. E o mentor disse: não te faças mais um dos felizados aflitos. O espírita, diz Emmanuel, é aquele que deseja não somente o saber como, entre aspas, mas também o saber para quê, aspas. Importante frisar isso. O mundo de hoje é o mundo da técnica, né? Outro dia vi um cara com uma coisa assim desse tamanho, no ônibus assim, ó, com a mão, e olhando, sabe o que é aquilo? iPad, iPod, né? Por aí, é o nosso grande. E tem até tablet, tem iPad também, tem tablet, tem smartphone, tem tudo, né? A folha eletrônica. Pois é, a folha eletrônica, sabe o que ele fez? Ele botou assim e parecia que caía um copo de chope, e ele ia bebendo, fazendo assim com a mão, o chope ia diminuindo, no final ele arrotava. Quer dizer, o tablet arrotava, não era o rapaz. Quer dizer, então tem tudo isso, gente. É a técnica, é o auge da tecnologia, mas o espiritismo é diferente, porque ele explica, o espiritismo explica com recursos claros, com didática, a técnica. É isso? Técnica. Não dividir. Se o outro é a técnica da tecnologia, do moderno, o espiritismo tem a técnica de viver, gente. Quem é que pode dizer que não sabia? Aquelas palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não se enquadram nos espíritas. O espírita não pode dizer que não sabia. Ele pode negar tudo, menos que não sabia. Por quê? Porque o espiritismo tem a técnica de viver. Porque, olha, se você acredita em Deus, se você acredita na imortalidade da alma, se você acredita em vidas anteriores a essa, se você acredita na lei do progresso, na lei de ação e reação, então, meu Deus do céu, precisa mais? Então você sabe, quando encontra um parente esquisito, quando encontra um chefe atrabiliado e por aí afora, é alguma coisa que você tem que ajudar. O espírito é aquele que controla, ele vive bem hoje para morrer bem amanhã. Então, gente, nós temos que fazer uma coisa: tirar férias de nós mesmos. Sabe como é tirar férias de nós mesmos? É aquilo que a Maria Dolores falou, é a gente sair de nós mesmos, nos esquecermos, para pensarmos no outro, como faz Chico fazia, como fazia Teresa de Calcutá, como fazem os missionários, como fazia o seu Orlando, que nós conhecemos, enfim, como fazem muitos companheiros. Então eles tiram férias deles mesmos, quer dizer, não ficam só pensando neles. O mundo não vive em função do pensamento deles, não. Eles tiram férias deles para pensar nos outros. E com isso, sabe o que acontece, gente? É lei, é lei. Quem faz isso, opa, não cozinho ruim, meu Deus do céu, tem que ser com álcool. Quem faz isso, conquista a felicidade. É o único caminho para conquistar a felicidade. As pessoas pensam que conquistar a felicidade é tirada de perto da gente os contrários, aqueles que não pensam igual a nós. Não, temos que aprender a conviver com eles, não é?
Manuel Franco, que eu conheci, analfabeto, lá no Curupaiti. Ele era analfabeto e o Curupaiti é uma cidade, né? Quem conhece sabe, né? Onde os chancelianos chegavam. Então, o padre convidou para ir para a igreja. Sou ateu, seu padre. O padre falou: seja um bom ateu, meu filho. Aí se tornou espírita, e falou para o padre: seu padre, agora eu sou espírita. Meu filho, seja um bom espírita. Então tinha um homem gozador, debochado, que todas as vezes que encontrava com ele, perguntava: Manuel, que horas começa a tua macumba? E na primeira vez aquilo veio assim para uma resposta atravessada, mas ele era espírita, ele segurou, falou: 7h30. Quantas vezes ele encontrasse com Manuel Franco durante o dia, 3, 4, 5 vezes, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro: Manuel, que horas começa a tua macumba? E ria. E o Manuel dizia: 7h30. Não dizia outra palavra. Um ano depois ele estava no centro. Ué, você por aqui? Não, eu fiquei: que religião é essa, meu Deus do céu, que te deu tanta paciência para me aturar? Quer dizer, então veja, um ano que não custou nada, bastou ele falar 7h30. Ele converteu uma pessoa. Quer dizer, despertou na pessoa o interesse em conhecer o Espiritismo durante um ano. Manuel Franco. Porque nada pior, gente. Tem gente que procura felicidade, sabe como? Tem gente que procura felicidade pela porta da adivinhação. Pare, vem cá. Fala aí, será que eu vou ser feliz? O que vai acontecer? E o espírito já conhece, ele fala com o obsessor da moça, fala com o espírito que está junto com a moça, e o espírito conta tudo para ele, o espírito que domina aquele médium. Aí ele vai e fala: olha, maravilha, acertou tudinho comigo. E o povo sai maravilhado, porque o espírito acertou tudo. Quanta gente boa que está aqui nessa sala já pagou esse dinheiro para ir lá. Você não pagou, eu também não. Mas tem gente que já pagou. Bom, deixa para lá. É melhor. Então, gente, é uma felicidade por adivinhação. Ele acha que adivinhando o que o espírito vai dizer, ela vai ser feliz. Lendo engano, gente. A felicidade é conquista. A felicidade é conquista, não é gratuito. Então, nós estamos preparados. E eu vou ler uma historinha e depois vou ler a poesia final, até porque está muito calor. Então, olha só, gente. Esse livrinho aqui tem aí na livraria para vender. E para o resto da vida, de Wallace Leal Rodrigues. Quem é que já leu esse livro aqui? Quem é que já leu? Uma? Você acha que já leu? Quanto meio? Vou botar no meio. 1,5 leram. E ela? Ela está na dúvida, então 1,5. Olha aí, gente, tem aí para vender. São historinhas lindas. Vou ler uma aqui. E serve para nós. Depois dessa alegação toda. O balde. Historinhas suaves, singelas, serve para criança de 6, 7 anos e para adulto como eu, que tenho 38 anos. Nesse ano de 2011 eu tenho 38 vezes 2. Já alcancei os 38 vezes 2. Eu e o Gilson. Não, ele não. É caçula. O balde. Quando menino eu era muito inconstante e preguiçoso. Faltava-me persistência, inclusive para os estudos. Um dia, quando eu brincava no quintal, meu avô chamou-me e mostrou-me no soalho do galpão um grande balde cheio d'água.
Tinha na mão uma linda pera, lisa e brilhante, que de imediato despertou a minha cobiça. Entretanto, para minha decepção, ele não a deu. Pegou o fruto delicioso e maduro e colocou na água, onde ele ficou a flutuar. Então me disse: você quer essa pera, não quer? Pois ela será sua, mas você terá que apanhá-la sem o auxílio das mãos, só com os dentes. A pera era tentadora e eu atirei uma tarefa que, de início, até me pareceu divertida. Entretanto, aos poucos, fui me cansando e terminei por desistir, sem lograr o objetivo. Meu avô, porém, incitava-me a tentar de novo, a redobrar esforços. E, ao cabo de algum tempo, eu já estava com as costas doendo e alagado de suor. Consegui abocanhar a fruta, e foi com orgulho que a entreguei ao meu avô. Então ele me disse com simplicidade, sorrindo bondosamente: você viu como é agradável a sensação que teve ao vencer? Se quiser ter para si os frutos bons da vida e sentir sempre essa maravilhosa emoção que o faz sorrir, lembre-se sempre disto: é preciso persistir, persistir e persistir. Tome a pera, a pera é sua. Você vê que agora tem mesmo direito a ela. A lição impressionou-me profundamente. E hoje, toda vez que me sinto inclinado ao desânimo, lembro-me daquela experiência com a pera e atiro-me para a frente com redobrados esforços. Ampara teu filho ainda hoje, conduzido-o nas veredas do bem, a fim de que não lhe chores a perda amanhã, nas constantes arremetidas do mal. Bezerra de Menezes. Lição muito linda. Além de ter pera lá em casa, eu vou pegar um balde, botar água e eu vou tentar fazer esse exercício. Então, gente, é isso, a prece final, porque muitas vezes a gente pede no início, antes de termos a técnica de viver espírita, a gente não pede aquilo que necessita, a gente pede aquilo que quer. Mas Maria Dolores ensina um currículo, uma forma de pedirmos. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deixa percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogo que não deva, não me atendas, Senhor. Muita paz, e agradeço a todos a paciência desses longos e calorentos minutos.